Ontem, não vimos apenas uma goleada. Ontem, não vimos apenas um placar de 5-0. Ontem vimos algo muito maior. Vimos Lionel Messi vestir novamente o traje de capitão, de guia, de farol, de símbolo e lembrar ao mundo que, quando a camisa da Argentina realmente pesa, ele nunca se esconde. Nunca? Porque sim, o resultado foi avassalador. A Argentina atropelou a Zâmbia por 5-0 na La Bombonera. Mas o mais importante não foi apenas o placar. O mais importante foi a sensação, a emoção. Aquele ar estranho pairando no estádio, como se todos soubessem que não era apenas mais uma noite. Como se todos sentissem que estavam assistindo a uma despedida antecipada. Não uma despedida oficial, porque Messi não disse "estou indo embora", mas uma daquelas noites que ficam marcadas para sempre, daquelas que você olha e pensa, um dia vamos sentir falta disso demais. Messi começou a partida do jeito que os escolhidos começam, sem precisar gritar, sem precisar exagerar, sem precisar provar nada para ninguém. Aos 4 minutos, ele já tinha dado a assistência para Julián Álvares. E ali, em uma única jogada, aconteceu de novo o de sempre. A jogada parecia simples, até você perceber que só ele tinha visto aquele passe antes de todo mundo. Isso é Messi, o jogador que não apenas joga melhor do que todos os outros, o jogador que pensa um segundo à frente de todo mundo. Aquele que vê espaço onde mais ninguém vê nada. E então veio o gol dele, o 2-0, aos 43 minutos. Mais um daqueles gols que na carreira dele já parecem rotina, mas que na realidade são irrepetíveis. Porque quando Messi finaliza, ele não apenas finaliza, ele assina a jogada, ele dá identidade a ela, ele dá história a ela. Aquele gol não foi apenas o segundo da Argentina, foi também o 116º gol internacional dele com a seleção. E além disso, o 902º de sua carreira, 902. Leia isso de novo, 902 gols. E mesmo assim, ainda existem pessoas que agem como se isso fosse normal, como se fôssemos obrigados a nos acostumar com algo que nunca mais vai se repetir. Mas o que eu mais gostei em Messi ontem não foi apenas o passe, não foi apenas o gol, nem foi o controle do jogo. Foi o que ele fez depois. Aquele momento no pênalti, quando ele poderia ter somado mais um gol, mais uma estatística, mais uma manchete. Em vez disso, entregou a bola para Nicolás Otamendi. Isso é Messi. Esse é o verdadeiro Messi. Aquele que entende que o futebol não se trata apenas da própria lenda, mas também do coração do grupo. Aquele que sabe quando ser o protagonista e quando entregar os holofotes a outro companheiro. Aquele que não precisa tomar nada para si porque já conquistou tudo. Para mim, esse gesto vale muito mais do que um gol, porque ele fala sobre a grandeza humana dele, fala sobre um líder de verdade, do tipo que não compete com os seus, ele os eleva. E é por isso que, quando falamos de Messi, não basta falar de estatísticas, porque sim, os números são monstruosos, são históricos, sim, mas Messi é muito mais do que números. Messi é emoção, Messi é pertencimento. Messi é o cara que passou de ser questionado por parte do próprio país a se tornar o abraço futebolístico de uma nação inteira. O mesmo garoto que um dia chorou derrotas vestindo a camisa da Argentina, hoje é o homem que devolveu ao povo a fé, a alegria e a glória. Ele não apenas ganhou a Copa do Mundo, ele curou uma ferida coletiva. E desde então, cada partida dele com a Argentina tem um gosto diferente, mais íntimo, mais profundo, mais insubstituível. É por isso que ontem ele parecia emocionado. É por isso que a partida teve aquele tom de homenagem silenciosa. É por isso que a ovação da La Bombonera não soou como uma ovação qualquer. Soou como gratidão, soou como obrigado por tudo,
Soou como gente que já entendeu que o tempo não poupa, nem mesmo os gigantes. Soou como um país inteiro dizendo a Messi: nós nunca queremos que você vá embora, mas se o fim realmente estiver se aproximando, queremos que você saiba que você já é eterno. A P e ESPN falaram diretamente sobre uma possível última aparição de Messi com a Argentina em solo argentino e, antes da partida, a imprensa local relatou que o treino em Ezeiza teve clima de seu último treino em casa antes de viajar para a Copa do Mundo. Não foi um anúncio oficial de aposentadoria, mas a sensação de um ciclo chegando ao fim era cristalina. E essa imagem de Ezeiza bate diferente, porque Ezeiza não é apenas um centro de treinamento. Ezeiza é memória. Ezeiza é rotina, sacrifício, concentração, mates, conversas, brincadeiras, treinos, recuperação, a preparação para finais, o depois das derrotas, abraços, silêncios. Ezeiza é o lugar onde um garoto se tornou capitão, onde um capitão se tornou lenda e onde uma lenda acabou se tornando a própria alma da seleção argentina. Então, pensar que Messi talvez nunca mais treine ali como jogador da seleção principal, sinceramente, dói. Porque não estamos falando apenas de futebol, estamos falando do fim de uma era. E ainda assim, aí está a parte mais incrível de tudo, que mesmo nesse possível fim, Messi não está apenas resistindo. Messi não está ocupando um lugar por nostalgia. Ele continua decisivo, continua sendo o melhor leitor do jogo, continua sendo o jogador que muda o ritmo de tudo, continua sendo o jogador para quem a Argentina olha quando precisa de ordem, calma, clareza e classe. Contra a Mauritânia, a equipe tinha deixado dúvidas. Scaloni, inclusive, disse que, se o nível de atuação não melhorasse, tomaria decisões duras em relação à lista de convocados. E justo quando o momento exigia respostas, lá estava ele. Como tantas outras vezes, como sempre, Messi colocou tudo de volta no lugar. A Argentina voltou a parecer a Argentina. E agora falta pouco, muito pouco. A Copa do Mundo está logo ali. O torneio começa no dia 11 de junho e a Argentina estreia no dia 14 contra a Argélia. Ou seja, já estamos entrando naquela parte do calendário em que cada minuto pesa mais, em que cada partida deixa de parecer preparação e começa a aparecer história sendo escrita. E é aí que esse jogo contra a Zâmbia ganha ainda mais valor, porque não foi apenas uma despedida em casa, foi também uma mensagem, um lembrete para todos: o campeão segue vivo e Messi continua sendo Messi. E claro, se estamos falando da Copa do Mundo, também temos que falar de recordes, porque com o Messi é sempre a mesma coisa. Mesmo quando parece que não sobra mais nada para quebrar, surge mais uma marca possível. Se ele jogar em 2026, pode se tornar o primeiro jogador do futebol masculino a disputar 6 Copas do Mundo. Ele já detém o recorde de mais partida em Copas do Mundo, com 26. Já é o maior artilheiro da Argentina na história dos mundiais, com 13 gols. E além disso, está o A3 de empatar com Miroslav Klose, que lidera a lista histórica com 16. Sim, você leu certo. Se Messi marcar 3 gols nesta Copa do Mundo, ele empata o recorde de maior artilheiro da história dos mundiais. Se marcar 4, ele quebra o recorde. E além disso, ele já é o único jogador a registrar pelo menos uma assistência em 5 Copas do Mundo diferentes. Ou seja, até no maior torneio de todos, Messi continua existindo fora da lógica humana normal. E isso torna o que aconteceu ontem ainda mais especial, porque não vimos apenas uma lenda envelhecida se despedindo com honras. Vimos um monstro competitivo que ainda está com fome. Vimos um campeão do mundo que continua atual. Vimos um líder que aos 38 anos ainda cria gols, ainda obriga os adversários a se ajustarem, ainda levanta seus companheiros e ainda faz 1,
país inteiro sentir algo cada vez que toca na bola. Isso não é nostalgia, isso é presente, isso é grandeza real. E talvez seja por isso que a pergunta doa tanto. Estamos mesmo diante do último ano de Messi como jogador de futebol? Estamos mesmo assistindo aos capítulos finais da carreira do maior de todos os tempos? Porque uma parte de nós quer ser racional e entender que sim, que o fim está perto, que o corpo não negocia, que o tempo continua andando, mas outra parte, a mais apaixonada por futebol, a mais emotiva, a mais humana, essa parte se recusa a aceitar. Porque Messi não é apenas um jogador, Messi é companhia, Messi é hábito, Messi é aquela linda certeza de que, aconteça o que acontecer, ele sempre pode inventar algo diferente. E abrir mão disso não é fácil, nunca será. Mas, se este realmente for o último baile, então temos que aproveitá-lo assim, com os olhos bem abertos, sem dar nada como garantido, sem acreditar que somos eternos. Porque o futebol, às vezes, nos dá uma última primavera antes do inverno. E o que aconteceu ontem à noite na La Bombonera teve exatamente essa sensação. Uma primavera de Messi, uma noite para guardar, uma atuação para lembrar, um capitão emocionado, um país aos pés dele e uma sensação impossível de ignorar, a de que talvez estejamos assistindo aos batimentos finais de uma era que nos fez felizes como nenhuma outra. Então eu pergunto a vocês com toda a sinceridade e quero ler vocês nos comentários. O que vocês pensam sobre Messi? Vocês acreditam que este realmente é o último ano dele jogando futebol? Ou vocês sentem, como muitos sentem, que alguém assim sempre guarda mais uma página para continuar fazendo história?